Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para a gente conversar sobre mais um capítulo, capítulo 2 do Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Para quem não sabe nada a respeito desse projeto, está chegando aqui agora, desce alguns vídeos que tem um vídeo explicando direitinho, com um cronograma de leitura e falando também sobre as outras plataformas onde essa leitura está acontecendo. Eu abro espaço todo mês para discussão lá no Instagram e no Facebook, os capítulos do mês, né, que estão aí dentro do cronograma, para vocês poderem colocar as impressões de leitura de vocês. Isso para mim é muito importante porque eu posso trazer uma discussão mais ampla aqui, trazer muitas vezes dicas, né, de outras leituras, ou de impressões, ou de possibilidades que vocês levantaram ao longo da leitura de vocês. Então quem quiser seguir a gente também lá pelo Instagram e pelo Facebook, fica à vontade. São duas plataformas de fácil acesso e ali a gente tem as mais variadas impressões e as pessoas trazendo, né, vivências bem diferentes sobre o livro. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o conto do Barba Azul. Antes de começar a falar sobre esse conto, eu gostaria de dizer e de lembrar que a Clarissa, ela traz para esse livro uma montagem, uma seleção que ela faz de trechos dessas histórias, e aí ela faz uma montagem de versões mais famosas dessas histórias. Por que eu estou falando isso? Porque o conto do Barba Azul, se você procurar, você vai ver que existem muitas versões diferentes, com finais diferentes, com reações dos personagens completamente diferentes, e me impressionou um pouco a distância que esse conto que a Clarissa trouxe tem das versões mais tradicionais do Barba Azul, tá? Eu lembrava do conto do Barba Azul de uma outra forma, apesar de já ter lido o livro da Clarissa, essa é uma releitura para mim, eu tinha na memória uma outra versão dessa história do Barba Azul. Bom, mas dito isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa história do tal do Barba Azul, né? O Barba Azul, ele é um personagem que aparece em muitos outros contos, ele não é só, né, ele não fica só fechado dentro do seu conto, ele aparece em muitos outros contos, como um homem sedutor, rico, poderoso, né, muito atraente, muito agradável, que chega cortejando as mulheres e de alguma forma ele acaba seduzindo para que elas se casem com ele e sigam para o seu castelo e fiquem lá presas dentro desse castelo, vivendo uma vida de muita alegria, né, de muito prazer. Nesse conto que a Clarissa traz, a gente tem 3 irmãs, né, que são cortejadas ao mesmo tempo, e a mais nova acaba se entregando ao Barba Azul, mesmo tendo percebido essa barbicha azul que ele tem, né, que no caso a Clarissa levanta como um sinal de que ele era diferente, de que ele tinha alguma coisa diferente. Bom, o desenrolar do conto, para quem leu, né, eu não vou dar muito spoiler aqui, eu vou tentar não contar tudo para quem ainda não leu, mas é um desenrolar bem trágico, vamos dizer, mas ao mesmo tempo, no final, a personagem consegue dar a volta por cima e consegue se livrar dessa maldição do Barba Azul, né? Desse personagem que prende, oprime e num determinado ponto se transforma num grande predador. Aliás, essa é a palavra, né, que a Clarissa usa depois para fazer uma das primeiras análises desse conto. Pelo que eu percebi, ela vai pegar cada um desses contos e desdobrar em muitas perspectivas diferentes, em análises diferentes, né? Olhando esse conto de muitas formas diferentes, o que eu acho bem interessante e que ajuda muitas mulheres a se identificarem com a história do Barba Azul. Pelo que eu acompanhei nos comentários, nas outras redes, né, onde a gente está fazendo a discussão do livro também, as mulheres, em sua grande maioria, foram para a versão primeira que a Clarissa traz, aonde ela compara o Barba Azul com relacionamentos abusivos, quer dizer, ela traz, né, esse arquétipo do Barba Azul como uma representação dos relacionamentos abusivos que nós podemos em algum momento cruzar na nossa vida, né? Então ela literalmente faz uma comparação nessa história do Barba Azul com encontros afetivos amorosos, com entregas afetivas amorosas que a gente possa fazer nessa abordagem mais abusiva, né?
tóxica, corrosiva, enfim. Eu confesso para vocês que essa interpretação da Clarissa, quando eu voltei pro conto, né, porque eu li primeiro o conto, fiquei uma semana meio de molho, mastigando ele, tendo as minhas reflexões sobre o conto, que foram muito diferentes da Clarissa. Me trouxeram uma série de lembranças, e por isso que eu disse no começo desse vídeo, que eu acho que está muito baseado no contexto histórico que eu estou vivendo também, que é diferente do que foi o da Clarissa quando ela escreveu esse livro. Mas me trouxe uma série de outras ideias e de outros insights que não foram os da Clarissa. Então, quando eu cheguei para ler essa primeira perspectiva dela sobre o conto, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu não concordo em algumas coisas com que a Clarissa colocou a respeito da abordagem dos relacionamentos abusivos, de como uma mulher teoricamente poderia se defender, né, desses barba azul que aparece e cruza o caminho da gente, né? Acho que muita gente sabe, eu trabalho desenvolvendo uma arte intuitiva, eu ensino as pessoas a serem ainda mais intuitivas, a entrarem em conexão com os instintos e a intuição delas. Então, para mim seria muito natural, né, poder dizer que sim, a intuição pode salvar uma pessoa, pode salvar uma mulher de um relacionamento abusivo, mas eu acho isso, por experiência própria de vida, muito arriscado. Essas questões que estão envolvendo relacionamentos com homens sedutores, psicopatas muitas vezes, né? Abusadores em vários sentidos, são relações que a gente não pode de maneira alguma deixar simplesmente para que a nossa intuição, para que o nosso instinto, né, para que a nossa percepção nos guie. É claro que isso é uma porta, sim, muito importante para a gente sentir o mundo, para a gente captar o mundo, mas nós estamos falando de casos de violência, né, de casos agressivos, de casos em que realmente acontece um abuso, né, da posição em que as pessoas se colocam dentro de uma relação. E aí a gente precisa de muito mais do que só a intuição para conseguir caminhar pelo mundo com relativa segurança. Muitas vezes pode dar a impressão que é responsabilidade da mulher ficar muito atenta para não cair nesse tipo de coisa, o que a gente sabe que é uma tremenda de uma bobagem, porque quando a gente está falando de um psicopata, quando a gente está falando de uma pessoa que realmente chega com a intenção de prejudicar a outra, a gente sabe que não adianta nada a gente ter uma intuição e um faro muito afiado, porque a primeira coisa que o abusador desmonta é exatamente isso, ele vai saber jogar exatamente da maneira como a sua intuição vai deixar escapar, como a sua intuição não vai conseguir pegar, né? E justamente a partir dessa visão minha que eu trago um pouco da minha interpretação do que eu vi dentro desse conto. Porque logo que eu comecei a ler a história do Barba Azul, me chegou de uma maneira muito intensa, muito forte, a questão do pertencimento, do quanto nós mulheres somos fragilizadas e ficamos numa posição extremamente vulnerável a esse tipo de crime, de ataque, de relação, né? O quanto nós ficamos disponíveis, na verdade, por conta dessa necessidade de pertencimento a um homem, a uma família, a um grupo, né? Essa necessidade de ser, em algum momento, de formar uma família, de ser esposa, de ter filhos, enfim, essa pressão que acaba acontecendo do patriarcado sobre a mulher, e desde muito pequena nós somos de muitas formas orientadas nesse sentido. Então, quando eu li o conto do Barba Azul, isso para mim chegou muito forte, isso bateu de frente. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu falei, puxa, a Clarissa vai entrar na abordagem e vai discutir a necessidade da gente revisitar esses lugares que são colocados para as mulheres. Vai revisitar essa opressão que acontece desde muito pequena, de qualquer outra possibilidade que às vezes faça a mulher sonhar além disso, né? De se casar, de ter um marido, de ter uma casa, de ter uma família, de ter filhos. Não que isso seja um problema, gente, eu não estou dizendo isso, tá? Isso não é um problema, de maneira alguma. A gente pode continuar, né, se relacionando dessa forma, isso não é a questão. O que gera vulnerabilidade à fragilidade, na minha opinião, tá, gente? Eu tô falando da minha opinião, trabalhando junto de mulheres e vendo que essa é uma realidade que ainda persiste até hoje, não é uma coisa da época só da Clarissa, não, isso existe muito forte até hoje. A minha percepção, a minha vivência pessoal me leva a crer que nessas situações
o que transforma uma mulher, o que resgata a força de uma mulher, o que faz dessa mulher uma mulher mais capaz de se defender desse tipo de ataque, não é a intuição, nem muito menos um instinto afiado. Isso é uma das coisas que a gente não pode abrir mão de desenvolver por uma série de outras questões. Pelo desenvolvimento da força psíquica, da nossa capacidade de autonomia, de independência, é uma outra história. E o conto do Barba Azul me veio exatamente, eu falei, puxa, esse conto está falando sobre essa questão do pertencimento, né, da necessidade que nós mulheres temos de sair desse modelo, né, de esposa, mãe, filha e começarmos a criar uma real individuação, né, nos tornarmos indivíduos fortes, participativas e ativas dentro da sociedade, né? E o que me veio foi esse livro aqui, O Complexo de Cinderela. Esse livro foi muito famoso na década de 80, na época do lançamento dele. Eu vim a ler na década de 90 e na época eu confesso que eu achei que aquilo não tinha nada a ver comigo. Assim. Algumas partes eu achei interessante, mas eu era muito jovem ainda, não tinha percepção do tamanho do buraco, vamos dizer assim, né? Eu vim a perceber isso mais tarde e nessa releitura eu confesso para vocês que eu não tenho nem como indicar esse livro para todas as mulheres ler, porque eu acho que isso não é uma leitura para todo mundo, a todo momento. É um livro extremamente forte, duro, cru, né? O Complexo de Cinderela foi escrito pela Colette Dowling, que é jornalista, e na época ela sofreu muitas críticas por abordar uma questão psicológica e psicoterapêutica como jornalista. E eu concordo em alguns pontos que talvez um texto feito por um terapeuta tivesse um impacto diferente, mas eu não tiro e nem coloco nenhuma palavra a mais ou a menos aqui no texto da Colette. Apesar dela ser uma jornalista e por isso ela trazer um texto muito direto, muito franco e extremamente sincero a respeito da condição da mulher, que infelizmente não é só da época dela, a época que ela escreveu esse livro, que era no final dos anos 70, começo dos anos 80, ela ainda fala, e fala demais com as questões femininas, e eu digo isso por trabalhar com mulheres todos os dias, e conviver com mulheres e com as questões que mais tocam, né, e que mais, de alguma maneira, mais atingem as mulheres. Eu acho esse livro ainda extremamente atual, extremamente importante e muito, muito revelador. Só que justamente por isso ele não é um livro para ser lido a qualquer momento. Ele não é um livro para ser lido por pessoas que ainda não estão naquele momento em que elas querem de verdade entender qual que é o processo que essa opressão gerada pela sociedade, né, acaba trazendo sobre as mulheres. Tem um outro livro que eu não li, eu não tive a oportunidade de ler, que é O Conto da Aia, que virou série. Ele é um livro que, de muitas maneiras, ele também traz uma reflexão parecida com esse da Colette, só que nesse daqui, as histórias que ela vai contar aqui, as entrevistas que ela fez com muitas mulheres, as conversas que ela teve com muitos psicoterapeutas, psicólogos e psiquiatras, elas vão bater de frente com a nossa realidade. A gente vai se ver, a gente vai se perceber. E isso aqui, para mim, eu acho que é o caminho de realmente a gente entender o que é o Barba Azul, qual que é essa história desse agente externo abusador, né, que ganha um espaço às vezes e dá a impressão que nós mulheres somos iludidas, né, somos fantasiosas, estamos em desconexão com a nossa essência e por isso que essas coisas estão acontecendo. Eu acho muito arriscado a gente colocar as coisas nesse aspecto, sabe? E isso não livra as mulheres de viverem experiências em qualquer altura da vida, não só na juventude, né, em qualquer altura da vida. É realmente a necessidade de olhar de frente e começar a criar um padrão social que seja mais amplo, né, que não seja repressor e opressor como que a gente tem. A Clarissa também traz no livro não só essa perspectiva, né, do agente externo, mas ela fala, e aí eu concordo bastante, eu acho que aí a interpretação dela foi muito rica e muito cheia de vertentes que realmente, né, podem fazer a gente despertar para os agentes internos, que são os Barba Azul, que estão dentro da gente de alguma maneira minando a nossa capacidade, a nossa conexão com o nosso instinto mais intenso, mais forte, né? Aquele que traz a criatividade, aquele que traz a conexão com a nossa sexualidade, com o nosso poder, com a nossa capacidade de gerar mundos, né?
de criar novas possibilidades dentro desse plano, pra gente e pra todo mundo que está ao nosso redor. Muito cedo nos é tolhido isso, nos é colocado uma outra visão do mundo para que a gente possa seguir de uma maneira, né, muito ordenada dentro daquilo que a sociedade patriarcal acaba nos colocando. Então, essa outra parte, quando a Clarissa fala sobre os agentes internos, aí eu já me identifiquei, realmente eu acho que é uma visão, uma perspectiva muito importante para a gente ter grande atenção, porque às vezes os agentes não são lá fora, eles estão dentro da gente, então a gente não precisa nem de encontros com outras pessoas para a gente ser de alguma forma boicotada, para a gente ser ficar presa, né, e ficar tolhida dentro de condições e de posições que nos são impostas e que nós sustentamos internamente. Existe também uma outra parte que eu achei bem interessante dessa discussão da Clarissa sobre o conto, que fala sobre os sonhos, né, e o quanto os sonhos podem de muitas formas nos conduzir dentro desse caminho em que a gente vai perceber esses agentes internos, né. Ela faz também uma correlação com os agentes externos, de como os sonhos podem nos avisar a respeito do perigo que está rondando. Eu também volto a comentar a minha posição muito desconfortável com relação a isso, porque eu não acho que a gente possa se basear em sonhos para a gente, né, de alguma forma entender e se prevenir. Não que eu não ache que não aconteça isso, gente, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é uma base que a gente pode considerar com segurança, porque às vezes a gente não vai sonhar. Às vezes a gente não vai intuir, às vezes a gente não vai perceber. E isso não é uma culpa nossa, isso não é uma falha nossa, isso não é uma coisa que aconteceu porque a gente não estava pronta, preparada ou conectada adequadamente. Isso está relacionado com o ataque que acontece, né, de pessoas que estão ávidas para conseguir essa posição dentro da nossa vida. Então a gente tem que pensar que existe um outro lado articulando meticulosamente esse processo. Não vai caber só a gente, né, essa ideia de proteção. Seria infantil e em alguma forma muito ilusório também a gente acreditar que somente com essas ferramentas a gente consegue se prevenir de uma questão tão séria e tão importante, porque atinge muitas mulheres em diferentes níveis e muita gente que jamais imaginou que pudesse passar por uma situação dessa, né? Mas eu achei o capítulo dos sonhos muito, muito bacana. Eu achei que agregou muita coisa, que trouxe muita coisa pra gente também, principalmente para quem não tem essa visão a respeito, né, do movimento que acontece, o movimento telúrico, né, como a gente chama no nosso trabalho, esse movimento que acontece durante a noite, que pode muitas vezes sim sinalizar um movimento nosso evolutivo e de conexão com as nossas forças psíquicas. Mais uma vez eu lembro que o adequado para a gente fazer esse estudo nos nossos sonhos é a gente ter uma ajuda terapêutica, um psicólogo que é preparado para isso, um psicanalista que é preparado para isso, para nos ajudar na interpretação dos nossos sonhos. A gente sozinho às vezes não consegue, a gente fica um pouco perdido, porque realmente não é um processo fácil, ainda mais para a gente que está dentro do nosso campo avaliando o que está acontecendo, tá, gente? Então, para quem quer se aprofundar mais, para quem busca entender mais sobre isso, a psicanálise e a psicologia, ela vai trazer uma série de estudos e de auxílio nesse sentido, né, que pode acontecer dentro de um tratamento e dentro de um acompanhamento terapêutico, né? Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas impressões. Poderia falar muito mais, tem muitos outros detalhes que eu poderia trazer aqui, mas o vídeo vai ficar muito extenso, então não vem ao caso fazer isso agora. Eu gostaria só de deixar assim, a minha experiência com relação à leitura desse conto e falar, né, como eu fiz um pouquinho sobre a leitura paralela que eu fiz esse mês junto com o capítulo 2. Estamos indo agora para o capítulo 3, a leitura do capítulo 3, que, deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o título, a Vasalisa, né? A gente vai entrar no conto da Vasalisa. É um capítulo grande, então vamos trabalhar com ele devagarinho, com cuidado, parte por parte. E mês que vem eu tô de volta, falando com vocês aí sobre a leitura do Mulheres que Correm com Lobos, viu? É isso, gente. Olha, uma excelente leitura e até o mês que vem.